A imigração é uma dura realidade em Honduras. Recentemente, nós, bispos, escrevemos uma mensagem e uma das coisas que dizíamos era esta: a maior exportação de Honduras são os imigrantes. Já vi muitos casos nas notícias. Eu vejo as notícias. E ouço a maioria dizer que vai embora porque aqui não tem trabalho. Porque tem muita pobreza. E todos dizem, eu vou para ajudar a minha família. Para ajudar a minha família. Honduras sempre foi um país de imigrantes. Desde o tempo dos nossos avós, dos nossos pais, as pessoas tiveram que deixar o país. Por isso já se criou um padrão. Temos que emigrar para ter mais oportunidades, para ter uma melhor qualidade de vida. Na realidade, não se pode dizer que vamos enriquecer. É mentira. As pessoas ricas já nascem ricas. Só vamos procurar uma forma de viver um pouco melhor. Minha família é muito pobre, então... eu sou o único homem em casa, entende? E... temos sofrido bastante. Buscando mais que tudo um futuro melhor. O nome da minha filha era Eva Noemi Hernandes. Era bem batalhadora, tentava vender coisas, vender roupa, vender comida, mas um dia ela disse: "Ah, mãe, eu quero ir para os Estados Unidos para te ajudar." E foi no dia 4 de fevereiro. Partiu para encontrar a morte. Morreu num massacre. Conheço muitos casos de mães que dizem: o meu filho partiu e foi mutilado pelo trem. Outras dizem: ele morreu. E outras dizem: eu não sei onde ele está. Eu vi rapazes de 14 e 16 anos que, ao pularem de um trem, perderam os 2 pés. Os 2 pés amputados. São jovens que, em um segundo, tiveram a sua vida marcada para sempre. Há mulheres que são arrastadas pelo trem e... é aí que começa. Atravessar o México é uma grande jornada, é uma aventura onde acontecem tantas coisas. Hoje em dia, no nosso país, o governo não se preocupa com essa realidade pela qual passa essa gente realmente pobre. A violência é imprevisível. Na verdade, o narcotráfico, porque Honduras se tornou um ponto de passagem para o tráfico de drogas, isso tem levado à perda de muitas vidas, especialmente entre os jovens que acabam por emigrar. Famílias inteiras têm imigrado de Honduras. Temos visto todas essas caravanas em direção aos Estados Unidos e à Espanha. E o que acontece com as caravanas? As pessoas se juntam e, em algumas noites, podemos ver 500, 800 pessoas partindo. Mas, na realidade, acontece todo dia. Se formos à fronteira, às zonas cegas, sem controle, por onde elas evitam passar pela imigração, o fluxo é diário. Então, acima de tudo, as caravanas são uma forma de mostrar a situação política do país
e de realçar, ou talvez demonstrar, que não há oportunidades, principalmente para os jovens. As causas foram bem analisadas e são basicamente duas: a pobreza e pobreza extrema e a violência. Vivemos num contexto de violência por extorsão. Tem alguns jovens que são ameaçados assim: se junta com a gente ou então vai ver o que te acontece. Ou falam para a família, pagam dinheiro para a gente ou sofre as consequências. Aí o jovem se envolve com eles ou é forçado a deixar o país. A maioria das pessoas está desempregada, sabe? E por isso tem que arranjar uma maneira de sobreviver. Porque a vida é muito difícil no seu país. Talvez haja algumas oportunidades, mas não são suficientes. A igreja, como tal, não tem meios para grandes projetos, para dar às pessoas condições que impeçam a emigração. Nós estamos mais inclinados a apelar ao governo, ao setor privado, para que criem empregos, a fim de que os hondurenhos não tenham que emigrar. O desenvolvimento de Honduras está dependente de políticas dirigidas para os pobres, assim como o capital privado e de empresas que investam na criação de empregos, porque este é um grave problema, o desemprego. Tentamos estabelecer aliança com outras organizações envolvidas na imigração, com agências de emprego, capacitação, para que as pessoas possam se inscrever nesses programas e não tenham necessidade de sair do país. A pobreza não é o único problema de Honduras. Apesar do país ser pobre, poderia evitar o grande nível de desigualdade. Aqui falamos de desigualdade social. Desigualdade social significa que só um grupo muito restrito detém efetivamente os meios de produção, comércio e também o poder político, enquanto a grande maioria não tem acesso a recursos mínimos para uma vida digna. Nessa região existem duas favelas, bordos, como são chamados, na margem do rio. São terrenos municipais que invadem a margem do rio. São ocupados principalmente por pessoas que vieram de zonas rurais. E aí é onde as situações, são mais deficientes sob o ponto de vista, sobretudo, da habitação. E há também uma deterioração das pessoas. As vidas são destruídas pelo álcool, pelas drogas, consumidas pelos jovens, e as famílias estão muito desestruturadas. A violência... eu já enterrei muitos meninos. Bom dia. Como estão? As pessoas que vivem nos bordos são pessoas de recursos muito, muito limitados. Eles não têm dinheiro para se dar ao luxo de ir a um hospital particular, porque não têm meios econômicos. E nos públicos, porque vão, mas nunca há remédios.
Essa é uma iniciativa da Paróquia do Bom Pastor. E aqui é possível ter uma consulta bem mais em conta. Custa uns $2 e todas as necessidades e cuidados de saúde estão inclusas. E para os idosos, também na medida do possível, temos vestimenta. Enfim, ajudamos na saúde, com a alimentação e a vestimenta. Se nós tivermos os medicamentos, nós damos aos doentes. Caso contrário, passamos uma receita. Nós nunca aumentamos os custos das consultas por causa da situação das pessoas que vêm aqui, que são pessoas com pouquíssimos recursos. Essa é a minha casa. Eu tenho 3 filhas e o meu marido, ele trabalha durante o dia. Mas vivemos muito mal. Ninguém sabe quando o rio vai transbordar, mas está sempre para acontecer. Estamos em perigo e vivemos com medo. Se forem até ali, podem ver um grande barranco. Podem entrar. Entrem. Não tenho vergonha que vejam como vivo. Esta é minha casinha. Precisei de ajuda para construir porque vivíamos em outro lugar. Mas viemos para cá para construir uma casa. Não sabíamos para onde ir. Não tínhamos um lugar para viver. Graças a Deus construímos esta pequena casa e aqui estamos. É pobre, mas é minha casinha. Temos que mostrar os sinais do reino. Temos que dar pequenos passos. Isto não é uma competição com o governo ou outras ONGs. Por exemplo, se eu estiver com alguma pessoa neste momento, alguém que tem uma necessidade específica, tenho que dar uma resposta. É o meu dever, não por obrigação, mas para dizer-lhes que olho para eles como pessoas, como filhos de Deus, partilhando, caminhando e crescendo juntos. Eu conheço famílias inteiras que partiram, principalmente para os Estados Unidos, à procura de uma oportunidade, porque não tem um ambiente saudável e nem remédios ao seu alcance. E principalmente porque não tem emprego. E com certeza me dá uma tristeza ver como as famílias se separam, não é? E as crianças ficam entregues a outras pessoas, de tios, de avós, e muitas vezes eles já são de idade muito avançada. E nós vemos também como isso acaba encorajando a delinquência. Não é? Porque essas crianças, praticamente sem qualquer orientação, então elas vão para a delinquência para se sobressaírem, para poder sobreviver nesse meio de pobreza em que estamos vivendo. O Lar de São José foi fundado há 68 anos. Aqui no lar, a nossa prioridade são as mulheres. Primeiro temos um colégio interno com 83 moças, do pré-escolar ao ensino médio. Temos um programa universitário para mulheres, para que as moças que terminam o curso aqui e queiram continuar a estudar, possam ir para a universidade. A promoção das mulheres é muito importante e vital para nós, especialmente hoje com os abusos e maus tratos que as mulheres sofrem, sem possibilidades de estudar, em especial as mulheres do meio rural. Muitas moças nos procuram depois de terem sido maltratadas, vindas da pobreza, paupérrimas. Aqui no lar, as moças recebem alguma formação. Quando são mais velhas, aprendem a bordar, a fazer pão, a costurar, informática e também culinária, para que aprendam a cozinhar. São ainda motivadas e ajudadas no seu crescimento
através de jogos, esporte, dança e folclore. Então, quando uma moça sai daqui, vai estudar e trabalhar. E nós continuamos acompanhando para ver como estão indo. Quando se tornam independentes, voltam para nos dizer: posso cuidar de mim mesma, trabalhar e estudar. E o futuro? Muitas vezes olho para os mais novos e penso que é isto que eu quero para eles. Tenho esperança que possam aprender e se tornarem autônomos. Me preocupa a educação, basicamente. A educação não tanto como aquisição de conhecimento de coisas. Não, mas aprender a viver e a seguir em frente. Acredito que a educação é a base para poder seguir em frente, porque é o que nos ajuda a pensar diferente. Nos dá consciência de que somos pessoas, de que temos direitos, de que podemos melhorar a nossa vida. Penso que as pessoas estão tomando consciência disso. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, o bispo Dom Anher Garracana me disse que queria ensinar a ler e escrever aos ministros da palavra, muitos que não tinham nem concluído o primário. Para ele, o analfabetismo dificulta a catequese, a formação na igreja, sem saber ler e escrever. E por isso deu muito apoio e disse a toda a gente para aprender a ler e a escrever. Antes disso, as pessoas só aprendiam de ouvido e transmitiam o que ouviam. Esta iniciativa foi crescendo cada vez mais nas aldeias e ampliada pela rádio. Mas foi muito difícil porque não havia luz. As pessoas estudavam de 4 a 5, mais ou menos 1 hora todo dia. Para que as pessoas estudassem, começaram pelo 1º ano, depois o 3º, o 4º e por aí. Então cresceu tanto que hoje já está completando 30 anos de fundação. Veja, as pessoas que vinham não tinham terminado o 1º grau, nem concluído o ensino médio. Isso lhes dá a qualificação necessária, porque somos reconhecidos pelo Ministério da Educação. E damos o certificado para que, se assim o desejarem, possam se juntar aos que vêm aqui todos os dias. Sabemos que vivemos num país muito pobre, onde falta educação, com famílias desestruturadas e tanta coisa. Os jovens, desde cedo, quando cometem algum delito, vão para um centro penitenciário ou para um centro de reabilitação e passam algum tempo presos e depois saem. É difícil a reintegração. Isso porque eles já trazem o rótulo de ex-detentos. Atualmente temos cerca de 21 mil pessoas na prisão em todo o país. Existem novas prisões chamadas prisões de máxima segurança, nas quais realmente não existe programas de reabilitação e muito menos de reintegração. Então, o que acontece quando alguém sai da prisão? Não tem opções, não há perspectiva de emprego, nenhuma possibilidade de progredir através da educação ou fazer alguma coisa diferente na vida. E imagine você estar privado da liberdade durante muito tempo, num lugar onde as pessoas perderam as famílias, têm antecedentes criminais, não conseguem arranjar emprego, os filhos já crescidos e talvez eles olhem para você com falta de respeito porque tiveram problemas com a lei e acabou por perder a liberdade. No âmbito da pastoral carcerária, lançamos o Centro de Reintegração Nova Vida, Novas Oportunidades. O nosso desejo e objetivo é que as pessoas venham a este centro e façam parte de um processo positivo de reintegração social. Neste processo, recebem acompanhamento espiritual, aconselhamento psicológico, apoio jurídico e terapia ocupacional.
Aqui temos a área da oficina. Neste momento, por exemplo, trabalhamos com a madeira. Então, aqui estão as máquinas e todo o material é para trabalhar com madeira. Aqui fazemos bancadas para a cozinha, mesas e muitos bancos. Trabalhamos com tudo que se pode fazer com madeira. E eu tenho 69 anos e estou sempre aprendendo, porque sempre disse que o saber não ocupa espaço. E então podemos trabalhar, aprender e seguir em frente. Esta é a nossa oficina de costura, que também é importante porque aqui todos os que vêm e têm interesse podem aprender a trabalhar com máquinas industriais, estas máquinas que são utilizadas nas fábricas. Então, quando alguém sai depois de cumprida a pena, sai com a sua ficha completamente limpa. E com o diploma que obtém nesta formação, pode trabalhar numa fábrica, pois sabe operar as máquinas. Eu ainda cumpro pena, mas já estou saindo em regime de liberdade condicional. Saio às segundas-feiras e volto todos os sábados. Sei que tenho que trabalhar e olhar para o futuro com ânimo e com minha família, a minha mulher e meus filhos. Se mudarmos nosso pensamento, podemos mudar o que fazemos. É o lema que temos sempre na pastoral. Eu sou uma pessoa que cometeu um delito e fui culpada pelo delito que cometi. Mas, graças à pastoral carcerária, pude passar por um processo completo e autêntico de reabilitação. Então, podemos dizer que se este processo, como está elaborado ou estruturado, se aplicasse às pessoas privadas da liberdade, funcionaria. Pessoalmente, me ajudou demais. Eu admito que, quando estava presa, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu posso dizer que tenho mudado a maneira de pensar graças às terapias que eu fiz aqui, à ajuda que eu tenho recebido da pastoral. De repente, eu me peguei pensando assim: o que eu vou fazer? A sociedade não vai olhar para mim como olha para os outros, vai ser pior. O que eu vou fazer? Ainda mais na condição de mãe solteira. Eu vou ser capaz de sustentar os meus filhos? Será que eu vou voltar a fazer a mesma coisa? Mas apareceu a pastoral e mudou a minha forma de pensar. E agora eu não tenho a mentalidade que tinha. Agora os meus sonhos são viver a minha vida de forma diferente do que era antes. Eu posso recuperar e reconstruir a família que eu sempre quis ter. Agora eu tenho o caminho aberto para eu poder ser uma pessoa diferente e enfrentar a sociedade da forma correta, como tem que ser. Me aproximar mais de Deus. Sabemos que quando nos aproximamos de Deus, as portas começam a se abrir. Deus começa a trabalhar em nós e tudo melhora, porque assim, Deus é a base. Ele é quem tem mais impacto. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesta linda manhã, queremos te dar graças, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, visitando esse lugar dos nossos irmãos e do nosso irmão Abel. Por incrível que pareça, quando falamos com as pessoas, apesar de tudo, todo esse contexto tão avassalador, tão terrível em que nos encontramos, não nos sufoca. A esperança está no coração das pessoas. Acreditamos verdadeiramente que os tempos difíceis que atravessamos agora irão passar, graças à nossa fé. Mi corazón entona na canción, quão grande ser, quão grande. Os hondurenhos ainda são um povo religioso. Enquanto outros lugares, como os países muito desenvolvidos e nos que predominam a secularização, já não estão fundados na religião e têm falta de um Deus presente socialmente. Honduras ainda tem raízes religiosas profundas.
desta experiência, desta base, as pessoas conseguem encontrar na fé uma fortaleza. Temos, de fato, problemas muito sérios: imigração, violência, pobreza extrema, desigualdade social, mas como povo, os hondurenhos têm muitas qualidades. São muito acolhedores, muito simpáticos e afetuosos. Quando preparados e motivados, os hondurenhos têm muita capacidade e podem alcançar grandes resultados. Acreditamos que o Senhor continua a nos acompanhar, que Ele continua a caminhar conosco. E acreditamos que o nosso Senhor nunca nos abandonou nem vai abandonar mesmo nesses tempos cruciais. A fé nos anima. Enquanto os nossos pensamentos se orientam para o futuro, sonhamos com os novos tempos que vão chegar. Prontos para a missão? Levanta a mão quem está pronto para a missão. Isso, vamos falar bem forte agora. Eu sonho, desejo, rezo e quero uma Honduras mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais desenvolvida. E cada vez com uma esperança mais forte e mais dinâmica. E o Senhor saberá em que momento e como. Entretanto, nós também temos que ajudar a empurrar isso para frente, para que essa transformação aconteça. A evangelização também tem de ser acompanhada por uma certa tomada de consciência de que as pessoas podem ser ajudadas a acordar e a ser mais críticas na escolha dos seus líderes. E outra coisa é que as pessoas podem levar a vida para frente e não apenas ficar de braços cruzados perante a realidade em que vivemos. E aquelas igrejas